Eu recebi recentemente uma herança da minha mãe, que faleceu há alguns meses após lutar bravamente contra uma longa e dolorosa doença, e meu pai reapareceu e quer que eu divida com meus meio-irmãos. Olá, meu nome é Mônica, tenho 28 anos e esta é a minha história. Minha mãe foi minha única responsável e a pessoa mais forte que conheci. Ela me criou praticamente sozinha desde que meu pai nos deixou quando eu era apenas um bebê. Ela se desdobrava para garantir que eu tivesse tudo o que precisava, mesmo nos momentos mais difíceis, e eu sempre soube que ela era minha rocha. O amor dela era minha base, e a dedicação que ela tinha por mim nunca deixou espaço para qualquer dúvida sobre o quanto ela se importava. Ela nunca falou muito sobre meu pai, e evitava o assunto e mantinha uma certa amargura, embora sempre tentasse disfarçar na minha frente. Tudo o que eu sabia era que ele nos abandonou sem sequer olhar para trás, deixando para trás não só a minha mãe, mas também as promessas e responsabilidades que tinham juntos. Ele decidiu recomeçar a vida com outra mulher, se casou novamente e construiu uma nova família, e eles acabaram tendo 2 filhos juntos. Eu ouvi sobre isso através de familiares distantes, mas meu pai nunca foi presente. Durante toda a minha infância e adolescência, eu só o vi 2 ou 3 vezes, e nessas ocasiões, era sempre estranho, como se ele fosse apenas um conhecido distante. Ele nunca se preocupou em me conhecer ou em saber como eu estava. Minha mãe, por outro lado, estava presente em cada momento, mesmo quando adoecia. Ela foi quem me ensinou a ler, quem me apoiava nas apresentações da escola e quem me consolava quando eu me sentia diferente das outras crianças por não ter um pai. Ela fazia de tudo para preencher as lacunas que ele deixou e nunca quis que eu me sentisse abandonada, mesmo que, no fundo, eu soubesse que tinha sido. A ausência do meu pai nunca foi realmente superada, mas a força da minha mãe me ajudou a entender que nem sempre temos o que merecemos, e isso me ajudou a crescer e a me tornar independente. Por isso, quando minha mãe faleceu e me deixou tudo em seu testamento, foi como uma última prova do quanto ela sempre esteve do meu lado e do quanto ela queria que eu tivesse a segurança que ela nunca teve. Anos depois do abandono, meu pai se mudou para uma cidade distante com sua nova família. Com isso, o contato, que já era raro e superficial, se tornou ainda mais inexistente. Ele nunca ligava para saber como eu estava, nunca enviava um cartão de aniversário, nem mesmo uma mensagem. Era como se tivéssemos nos tornado completos estranhos. As únicas vezes que cruzei o caminho dos meus meio-irmãos, agora com 20 e 18 anos, foram em alguns encontros familiares esporádicos, geralmente organizados por parentes em comum que insistiam em nos reunir. Eles sempre foram educados e pareciam boas pessoas, mas nosso vínculo era tão tênue que nunca chegou a se aprofundar. Eles me conheciam apenas como a filha mais velha do nosso pai, e eu os via mais como filhos de um estranho do que como irmãos. A verdade é que não existe uma base real para um relacionamento entre nós, e nunca houve nenhuma tentativa sincera de criar esse laço. Nosso contato foi sempre restrito a eventos sociais, em que trocávamos um oi educado e poucas palavras. Eles têm a própria vida, e eu tenho a minha, marcada pela ausência do pai que eles tiveram de maneira mais constante. Essa distância emocional e física acabou deixando uma linha clara entre nós. Quando minha mãe faleceu, ela deixou tudo para mim em seu testamento. Ela foi sempre muito clara sobre isso, chegando a verbalizar sua vontade abertamente para amigos próximos e familiares. Minha mãe não tinha qualquer vínculo com meu pai ou com sua família, e para ela era essencial que seu patrimônio, fruto de anos de esforço e sacrifício, fosse inteiramente para mim, sua única filha e companheira de vida. Quem conhecia a nossa história sabia que ela desejava que eu tivesse uma base segura para construir minha vida e jamais depender de quem me abandonou. Essa herança representa mais do que recursos financeiros para mim. Ela é o último presente da minha mãe e carrega o peso de tudo que ela sonhou para mim. Com ela, tenho a chance de finalmente dar um grande passo, como comprar minha casa própria e quitar as dívidas da faculdade que me seguiram por anos. Ter essa segurança é algo que minha mãe queria para mim mais do que qualquer coisa, um amparo que ela nunca teve. Recentemente, meu pai, que praticamente nunca fez parte da minha vida, entrou em contato de maneira inesperada. Para minha surpresa e até certa indignação, ele me pediu que considerasse dividir parte da herança que minha mãe, minha única família verdadeira, deixou para mim. Segundo ele, meus meio-irmãos estão enfrentando dificuldades financeiras com o início da vida adulta e a situação estável da família dele. Ele me disse que, no fim das contas, somos todos uma família e que, como irmã mais velha, o certo seria eu contribuir para o bem-estar dos meus meio-irmãos, mesmo que a herança tenha sido destinada exclusivamente a mim.
Ao ouvir isso, um misto de choque e frustração tomou conta de mim. Meu pai, que escolheu outro caminho e outra família, agora reaparecia, tentando apelar para minha generosidade. Expliquei a ele que o patrimônio da minha mãe foi deixado apenas para mim porque era isso que ela queria, que era seu último desejo. No entanto, ele não se deu por satisfeito, ao contrário, me acusou de ser egoísta, fria e insensível. Disse que eu não estava pensando na família e que meus meio-irmãos, apesar de nosso relacionamento distante, tinham tanto direito ao meu apoio quanto qualquer parente próximo. Ele ainda apelou para que eu me colocasse no lugar deles, que enfrentam dificuldades enquanto eu estaria em uma situação privilegiada. Isso gerou um turbilhão de discussões na família. Alguns parentes, que entendem minha história e acompanharam de perto o esforço da minha mãe, apoiam minha decisão e defendem que eu devo honrar o desejo dela. Para eles, é claro que minha mãe queria garantir que eu estivesse segura e amparada, que seu esforço e sacrifício fossem diretamente para minha estabilidade e futuro. Outros parentes, no entanto, começaram a me julgar. Comentaram que eu estava sendo fria e mesquinha, que eu deveria ter um coração e reconhecer a ligação de sangue que tenho com meus meios-irmãos. Eles insistem que, independentemente de nossas histórias separadas, ainda somos a família. A verdade é que eu estou me sentindo profundamente dividida. Não é fácil saber que meus meios-irmãos estão enfrentando dificuldades e que talvez eu pudesse ajudar. Mas, ao mesmo tempo, penso no quanto minha mãe lutou para construir essa herança, o quanto ela sacrificou para que eu tivesse uma chance de construir algo para mim. Essa herança é mais do que dinheiro, é o símbolo de todo o amor e esforço dela para garantir minha segurança em um mundo onde ela sabia que eu não teria o apoio de ninguém além dela. Então, sou realmente a vilã por escolher respeitar a última vontade da minha mãe e recusar a divisão dessa herança com meus meios-irmãos? Então, o que vocês acham? Estou sendo egoísta por respeitar a vontade da minha mãe, ou meus meio-irmãos têm mesmo algum direito nessa herança? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários o que fariam nessa situação e se já passaram por algo parecido. Ah, e não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal para continuarem acompanhando mais histórias como essa. Isso ajuda demais. Obrigada por assistirem e até a próxima.